Eu quero partilhar com vocês aqui a minha tela, uma apresentação que eu preparei para a gente, então, refletir sobre esse tema que eu intitulei de A Revelação, ou Revelação. Como Deus se comunica com os seres que Ele criou. Bem, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, a gente lê ali o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui a gente percebe que Deus tem muitas maneiras de se revelar, de se comunicar com os seres criados, havendo Deus outrora falado muitas vezes. Claro que ele se revela de modo muito especial e pleno por meio de Jesus, como veremos daqui a pouquinho. Mas aqui, de início, já vemos que Deus ele realiza um esforço aí, digamos assim, no sentido de se revelar. Então, assim que Adão foi criado, Deus falou com ele. Logo depois que o primeiro habitante humano deste mundo pecou, Deus o chamou. Deus disse: Adão, onde está você? Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 9. Então, desde então, Deus tem falado com a humanidade de vários modos, como vimos ali em Hebreus, e mesmo na página final da Bíblia, encontramos essa confirmação no chamado divino, lá em Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. O que é bonito de perceber é que, do começo ao fim da Bíblia, há uma iniciativa divina de se comunicar e um convite de Deus para que nós possamos nos achegar a Ele, né, estar pertinho dele. Salmo 19, verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Outra forma de Deus se comunicar com a humanidade é por meio das coisas que Ele criou, ou seja, de suas digitais espalhadas por toda a natureza, por todo o universo. Aqui diz que os céus proclamam a glória de Deus, né? Falam das obras das mãos dele, ou seja, se nós observarmos bem o que nos rodeia aí fora no universo, as estrelas, galáxias, os planetas, nós perceberemos sim que há uma lógica, uma coerência, existem leis e constantes que regem toda essa realidade e que para que isso pudesse existir realmente é necessário que haja um Criador todo-poderoso, onisciente, que estabeleceu essas leis. Outro texto interessante, lá em Romanos capítulo 1, verso 20, Paulo escreveu: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Veja que interessante, aqui Paulo está falando, na verdade, daquilo que hoje nós conhecemos como design inteligente. É possível perceber nas coisas criadas, né, as digitais do Criador, como eu disse agora há pouco, né? Então, as coisas criadas falam daquele que as criou. E, de outra forma, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, então, que nós podemos rastrear, sim, essas digitais. É a teoria do design inteligente aqui, só que escrita 2000 anos atrás, praticamente. No Lar Adventista, Ellen White escreveu o seguinte: se fielmente estudarmos o livro da natureza, verificaremos ser ela frutífero campo à contemplação do amor e do poder infinitos de Deus. Nós temos que olhar mais a natureza, temos que observar mais as coisas criadas, as plantas, os animais, os pássaros, o mundo que nos rodeia, porque ali a assinatura do grande pintor está por todo lado. Em 2009, em abril de 2009, a revista Veja trouxe uma matéria de capa intitulada Genética não é destino. E há um box ali, um quadro interessante com o título Por que não temos 5 pernas? E a reportagem aponta uma das maravilhas relacionadas com a reprodução, abre aspas. Embora bastante investigados, os mecanismos que levam à concepção de um ser humano ainda guardam mistérios para a ciência. Durante os 9 meses de gestação, o zigoto, célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se paulatinamente até se transformar nos 100 trilhões de células que formam os 220 tipos de tecido do corpo humano. O que ainda intriga os cientistas é como essa divisão se dá de modo tão organizado que o resultado é um bebê com 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas, ou seja, simetria bilateral. Tudo sempre no mesmo lugar e distribuído de forma simétrica. O que impede que um zigoto produza aleatoriamente um ser com pés nos ombros e nariz no umbigo? Essa é uma das questões centrais da embriologia, ramo científico que estuda o desenvolvimento fetal. Uma das descobertas que os pesquisadores fizeram recentemente
está relacionada com o gene controlador homeobox. Ele é uma espécie de mestre de obras que age acionando outros genes e garantindo seu correto funcionamento, produzindo órgãos diferenciados a partir de células iniciais iguais. E o texto da matéria diz assim, que esses genes mantiveram-se praticamente intactos durante a evolução, a suposta evolução, né? Sim, porque se esse gene homeobox tivesse sofrido alguma mutação, tivesse se alterado em algum momento da história, da suposta história evolutiva, a vida desandaria. Não haveria essa simetria mencionada agora há pouco. São esses genes que, abre aspas, ensinam aos outros genes o caminho a seguir para dar continuidade às espécies e não deixam a receita da vida perder o caminho. Então a pergunta que a gente pode levantar é a seguinte: como o homeobox surgiu? E até que isso acontecesse, não deveria ter ficado um rastro de anomalias no registro fóssil? Ao invés disso, o que se percebe é a simetria de alto a baixo da coluna geológica. Você vai lá, investiga os estratos geológicos e da base ao topo dessa coluna podem ser vistos ali animais simétricos, né? São peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, aves, todos eles já revelam essa simetria bilateral, né? Aqueles que são simétricos pelo menos, o que mostra que esse homeobox, um gene bastante complexo, já estava presente lá desde o começo, desde a origem da vida, porque foi projetado para isso, porque a vida foi projetada por Deus, como nós cremos, né? Como criacionistas. Deus se revela pela natureza e tem muitas pessoas percebendo isso, inclusive estudiosos, cientistas. Eu posso citar aqui 2 casos, né? Um deles é o Francis Collins, que foi diretor do projeto Genoma Humano. Ele era ateu e ao estudar o genoma, estudar essa tremenda quantidade de informação genética de que nós somos formados, né? Ele se converteu, tornou-se um cristão, escreveu um livro intitulado A Linguagem de Deus. E outro é esse filósofo aí, cujo livro está na tela, Antony Flew, que é tido, né, como o maior filósofo ateu do século XX, e mais para o fim da vida ele repensou suas ideias, analisou argumentos como argumento cosmológico, teleológico, essa questão do design inteligente, e acabou então se convertendo, tornando-se um cristão pouco antes do fim da sua vida. Escreveu um livro, o último livro, com o título Um Ateu Garante, Deus Existe. Por quê? Porque Deus se revela por meio da criação, da ciência, da filosofia. Deus também fala através da consciência. E um autor que trabalha muito esse aspecto, e que é um autor muito bom, por sinal, tem livros ótimos, é Viktor Frankl, um psiquiatra, esteve preso em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, é um homem que crê em Deus, e ele escreveu o seguinte aqui no livro A Presença Ignorada de Deus, página 42. A consciência é a voz da transcendência, e por isso mesmo, ela mesma é transcendente. O homem irreligioso, portanto, é aquele que ignora essa transcendência da consciência. O homem irreligioso tem consciência, assim como responsabilidade, apenas ele não questiona além, não pergunta pelo que é responsável, nem de onde provém a sua consciência. Interessante essa reflexão, não é verdade? Mesmo que os que não creem em Deus, normalmente possuem alguma percepção do que é moralmente aceitável e o que deve ser rejeitado. Isso está na Bíblia, na verdade. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, Paulo diz assim: quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, ou na sua mente, né? Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que Paulo está dizendo aqui, o que Frankl também afirma em seus livros, é que existe sim uma consciência moral, uma moralidade ou uma lei moral que aponta para um legislador, aquele que estabeleceu essas leis. Assim como Deus estabeleceu leis que regem o universo, leis físicas, estabeleceu também leis morais, como os 10 mandamentos, e uma lei que Paulo diz aqui está colocada, né, foi criada dentro de nós como uma matriz que nos faz perceber, mesmo que não tenhamos talvez uma noção mais precisa de moral, ou não conheçamos talvez o cristianismo, a Bíblia, mesmo assim, culturas distantes, né, chamadas de primitivas por alguns, têm ali códigos morais e sabem muito bem identificar uma linha torta, porque existe uma linha reta, um padrão estabelecido por Deus. Então, embora a consciência seja importante,
nem sempre é totalmente confiável. É bom lembrar disso também, porque Timóteo lá 4:2 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Sim, é verdade que alguns cauterizam essa consciência, fecham os ouvidos para essa voz de Deus que quer guiá-los para o caminho reto. Então a consciência humana nem sempre é um guia seguro, obviamente, a não ser que ela seja guiada por Deus, pelo Espírito Santo. Só que é bom deixar claro que Deus, sim, se revela por meio da consciência. Existem formas de aguçar a consciência. Estar sintonizado com Deus, mediante a leitura regular de sua palavra e pela comunhão frequente com Ele em oração, nos torna mais sensíveis à voz do Espírito, que pode falar conosco através da consciência. Bem, Deus também se revela por meio dos profetas. Ele se revela pela natureza, pela consciência e se revela pelos profetas. Ele usou homens e mulheres numa escala muito ampla, mais ampla do que se pode pensar. E profecia não se refere só a predições, como alguns também pensam, né? Envolve muito mais do que isso. E um bom exemplo é o que aconteceu lá com Moisés e Arão, em Êxodo capítulo 7, versos 1 a 6. Diz o texto: Moisés foi como Deus para Arão, que foi como um profeta para Faraó. A ideia clara aqui é que os profetas não criam seus próprios discursos, mas só falam do que Deus lhes disse, daquilo que ouviram da parte de Deus. É muito interessante esse processo da inspiração. Amós 3, verso 7 diz: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Profeta, então, é um homem ou uma mulher que fala em nome de Deus. Suas palavras têm autoridade porque a mensagem vem de Deus. Embora o profeta possa escolher suas próprias palavras para dar essa mensagem. Então, é a palavra de Deus na linguagem humana para que seja acessível. No Novo Testamento também encontramos profetas e profetisas, por exemplo, Ana, lá em Lucas 2,36, Zacarias, em Lucas 1,67, e Atos 13, verso 1, diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. 1 Coríntios capítulo 12, 28, diz que entre os dons que Jesus deixou para a igreja está o dom de profecia. E lá em Apocalipse 12, 17, um texto que identifica o povo de Deus nesses últimos dias, que antecedem a volta de Jesus, é dito que Satanás está irado contra a mulher, que é um símbolo da igreja, e foi pelejar, brigar com o restante da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse 19:10 é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, esse dom, o dom profético, permanece com a igreja até o fim e é essencial, porque Deus se revela de modo muito claro por meio desses homens e mulheres chamados profetas ou profetisas, né? Deus se revela por meio de sua palavra, que sem dúvida nenhuma é a maior revelação profética que existe. 2 Timóteo 3, 14 a 16 diz: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, o que diz Paulo aqui? Toda a Bíblia, os 66 livros são inspirados por Deus, são da parte dele uma revelação profética para nós. Esse estudo da Bíblia tem poder vivificante. A mente e o coração adquirem nova força, nova vida. Essa experiência é mais alta evidência da autoria divina da Bíblia. Recebemos a palavra de Deus como sendo alimento para a mente, pela mesma evidência, porque recebemos o pão como sendo alimento para o corpo, diz Ellen White, que comparando. Assim como você precisa do pão diário, do alimento, para poder manter seu organismo em boas condições, para que nós possamos ter uma vida espiritualmente sadia, também precisamos do alimento espiritual. Ler a Bíblia todos os dias, ter esse contato especial com a revelação de Deus. Hoje vendem-se mais Bíblias do que jamais ocorreu no passado, né? A Bíblia é o livro mais traduzido e disseminado em todo o mundo. Mas a pergunta é, será que é o mais estudado? Será que é o mais lido? Que nós possamos realmente dar tempo e dedicar tempo, né, a esse livro, que é a carta de amor de Deus para a humanidade. E, finalmente, Deus se revela de modo tremendamente claro, maravilhoso, por meio de Cristo, de Jesus Cristo, que é chamado nos evangelhos de Deus conosco, Emanuel. Por causa do pecado, Deus não pode mais se comunicar ou comungar conosco de modo tão aberto quanto fazia com Adão e Eva no Jardim do Éden. Embora ele se comunique conosco muito eficazmente, de diversas maneiras, ele quer nos dar um quadro mais completo de si mesmo. E isso ele fez por meio de Jesus. Veja que texto maravilhoso aqui, João, o discípulo mais íntimo de Jesus, né?
É o texto com que ele abre seu evangelho, João capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João está dizendo o seguinte, olha, esse homem em quem nós tocamos, com quem convivemos, a quem abraçamos, com quem nós comemos, na verdade não era apenas um homem. Ele era o verbo eterno. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é a suprema revelação da divindade. Isso é maravilhoso. É um assunto muito profundo, né? Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, relembrando, nestes últimos dias Deus nos falou pelo Filho, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus não só é o criador do universo, como ele é o mantenedor do universo. Ele sustenta a vida, ele mantém a vida. Então, é importante que nós leiamos esses textos para saber realmente quem foi Jesus. Ele não foi um simples ser humano. Ele não foi tampouco apenas um anjo, ou um profeta, ou um revolucionário, como dizem alguns. Ele era muito mais. Ele era, na verdade, Deus em forma humana. Ele estabeleceu uma ponte com o céu, e isso é maravilhoso. Jesus veio do alto e se tornou carne, isto é, ele tomou sobre si a nossa humanidade. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, se tornou carne para nos dar a salvação. Ele é a suprema revelação do Pai, de Deus, da divindade. João 5, 39 e 40 diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Jesus está falando aqui com os fariseus, que conheciam muito bem a Bíblia, as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, no tempo deles, né? Só que, paradoxalmente, eles não queriam aceitar aquele que é revelado pela Bíblia, de modo muito claro, Jesus, o Filho de Deus. E não há sentido ler a Bíblia sem querer encontrar nela realmente Jesus, que é revelado em suas páginas. Aqui Jesus faz, na verdade, uma advertência para esses homens, né? Vocês examinam a Bíblia porque entendem que elas têm a vida eterna, e de fato têm, mas não querem vir a mim, que sou a vida eterna, que sou revelado nessas mesmas Escrituras. Então, queridos, a leitura da Bíblia sem buscar conhecer o Senhor que ela revela é tão ineficaz para levar alguém à salvação quanto a leitura de uma receita culinária para encher o estômago vazio. Não basta você ter uma receita, lê-la, achando que ela vai matar sua fome. Não basta ter uma Bíblia em casa, na estante, no criado mudo, se você não ler a mensagem que ela contém e pedir que Deus faça com que essa mensagem seja incorporada à sua vida. Aí o alimento saciará a sua fome. Bem, eu espero que essa apresentação tenha sido útil para vocês, que vocês tenham realmente compreendido que Deus, na sua infinita bondade, tem se revelado aos seres humanos e quer se revelar também a você, tá bom? Converse com Ele, leia a Bíblia com oração, e eu tenho certeza que essa revelação vai fazer diferença tremenda em sua vida também, como ter feito na vida de muitas pessoas e na minha também. Um grande abraço para vocês e que Deus continue abençoando a vida de cada um e a trajetória rumo à Canaã Celestial.